O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Querem estar sentados por alguns instantes. Creio que talvez com todos, praticamente com todos, deve ter se passado uma ocasião na vida, pelo menos, em que nós tentamos expressar aquilo que nós estamos pensando e não conseguimos. Seja um empregado diante do seu patrão, vai dar alguma explicação que foi pedida e vem a gaguejar e não consegue se exprimir tudo quanto vai no seu interior. Gostaria, mas não consegue. Às vezes é numa conversa com um sacerdote, cheio de aflição, uma pessoa vai tentar expressar e entre soluços, lágrimas e gaguejos, não conseguir exprimir tudo aquilo que eu gostaria. Seja uma exposição, alguém numa universidade vai tentar exprimir tudo aquilo que conhece e encavala as ideias. Não tem como exprimir tudo. Por quê? Porque não conseguiu transmitir tudo quanto vai no seu interior. E é difícil pôr em palavras. Porque muitas vezes a impressão interior, aquilo que levamos dentro do coração, é muito mais grandioso do que nós podemos traduzir com palavras humanas. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao fundar a sua igreja, ele já tinha feito milagres. Nesse ponto do Evangelho de São Lucas, que é o capítulo 6, que corresponderia ao capítulo 5 de São Mateus, que também falam das bem-aventuranças, nosso Senhor Jesus Cristo escolhe os 12, nosso Senhor Jesus Cristo vem fazendo milagres, já teve as bodas de Caná, e ele necessitava expressar, não para ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o homem Deus, mas para aqueles que o acompanhavam, um pouco do que seria a própria doutrina da Santa Igreja e colocar em palavras e de forma organizada aquilo no qual nós vamos ter que acreditar, que é a doutrina da Santa Igreja. Então, nosso Senhor Jesus Cristo exprimiu de uma forma simples, acessível, concisa, mas perfeita, através das bem-aventuranças, uma forma fácil e clara de decorar, de lembrar. Bem-aventurados, bem-aventurados, mas aqui está toda a doutrina. E nós pensamos, mas é simples, Padre, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, mas Deus é aquele que consegue transmitir com palavras, muitas vezes, quase todas elas simples, as verdades mais altas. Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, ele está falando de algo altíssimo, com palavras singelas.
Então, Deus consegue fazer isso. Mas para nós entendermos o que é que ele está dizendo, um autor francês, Filion, estudioso das Sagradas Escrituras, denominava este trecho das Sagradas Escrituras, as Bem-aventuranças, como uma carta do reino dos céus, como se Deus, nosso Senhor, tivesse escrito essa carta nos céus e enviasse por um mensageiro angélico e viesse, desse a um sacerdote um sermão, desenrolasse o pergaminho, bem-aventurados. Esse é o valor que tem as bem-aventuranças. E, no entanto, para nós darmos valor às bem-aventuranças, antes delas, antes propriamente de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo era outro. Nós pensamos que tudo é como o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não. Dou algum exemplo. A título de exemplo, apenas um historiador, Weiss, um alemão, historiador alemão, que vai nos deixar algumas páginas sinistras da história greco-romana, da qual nós somos herdeiros. Por exemplo, o grande filósofo Aristóteles, que a obra Metafísica faz evocar o nome dele. Tá bem, Aristóteles dizia, a mulher deve ser tratada um pouquinho melhor do que um escravo, mas não muito. Mas também o marido deve ter direito de vida e morte sobre a mulher. Portanto, se errou 2 ou 3 vezes naquela semana o tempero, isso já não diz Aristóteles, é o padre. Então, o marido pode muito bem torná-la réu de morte. E com que perplexidade o padre já olha que alguns se entreolham aqui, sobretudo os esposos, com um espírito um tanto sarcástico. Se fosse naquela época, já teria sido réu de morte algumas vezes em casa. Mas já passou esse tempo. Não se preocupem, nós já estamos na era de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também as crianças eram postas no chão, diante do pai, um romano. E se o pai a levantasse, ela seria criada. Se não, podia deixar no chão, jogar no mato para que os animais a devorassem, ou deixar numa praça pública, para que alguém passando pudesse colhê-la, oferecer aos deuses em sacrifício, ou transformá-la num escravo, ou coisas piores ainda, que não merecem ser mencionadas. Os pobres, que hoje nós contemplamos nas bem-aventuranças. Sim, já é outro grande filósofo, Platão, cujos diálogos imortalizaram seu nome. Também, Platão dizia isso, se um pobre que trabalha ficou doente, tem que deixá-lo morrer, porque se ele é incapaz de trabalhar, também não merece viver. E assim é toda a cultura greco-romana antes da vinda bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E não para por aí. Os escravos romanos, quando um romano dizia que tinha instrumentos de trabalho, eles geralmente nomeavam 3. Aqueles que não falam, como o arado ou o carro, aqueles que produzem sons inarticulados, como o boi, e tem alguns instrumentos de trabalho que até falam, são os escravos. Entre outras, já não tinha mais felicidade para os romanos, nem para os gregos, somente a vida de todos os dias. A grande felicidade era nos jogos circenses, fazer uma torre no meio de uma arena e jogar um jovem ali de cima para vê-lo espatifar no chão. Amarrar um outro num pedaço de pau para ver ursos devorarem um rapaz ainda vivo. E daí para fora, não vou descrever todos os horrores, mas só pelas fisionomias que aqui nós encontramos, vemos o quanto nós podemos dizer que este passado é um passado de paganismo, totalmente ao contrário das bem-aventuranças que aqui nós estamos contemplando. Por quê? Há dentro do coração humano um desejo veemente. E se o padre fosse fazer uma pergunta e pedir para levantar os braços, seria quase uma insanidade perguntar: quem aqui quer ser feliz? Todos. Todos querem ser felizes. Todos buscamos a felicidade. Até esses antigos queriam a felicidade de uma forma equivocada. Por isso, nós temos que nos perguntar: onde nós vamos encontrar a felicidade? E não vai ser nesse passado pagão. Não vai ser longe do doce, suave e perfumado sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É a civilização banhada por este sangue no alto da cruz e depois ainda iluminada pela ressurreição, os raios da ressurreição de nosso Senhor, que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Buscar a felicidade longe da Santa Igreja, longe de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora, isso sim seria uma insanidade. Não é para isso que nós somos chamados.
O nosso coração deve estar próximo de Deus, não longe de Deus, como vai anunciar o profeta Jeremias na primeira leitura desta liturgia. Enquanto a pessoa confia nas coisas aqui da terra, o coração vai se afastando de Deus. Então eu deposito toda a minha confiança, seja na saúde, seja na riqueza, seja no que for, mas o meu coração vai se distanciando de Deus, vai se distanciando daquele que pode me trazer a felicidade. E se alguém quer ser feliz, deve buscar a Santa Igreja, deve buscar, sobretudo, a paz de consciência, ter o estado de graça. Deus tem que habitar dentro da nossa alma. Uma vez cometendo um só pecado, nós expulsamos a Deus de nossa alma e com isso passa a habitar a infelicidade. Justamente aquilo que o demônio prometeu no momento da tentação, que era felicidade, seja no roubo, na mentira ou qualquer coisa que o valha, é justamente isso que ele vai tirar no momento do pecado. Roubei, matei, menti, fiz trapaças. É a felicidade que sai correndo. E nós vamos perseguindo a felicidade, mais ou menos como uma criança vai perseguindo a sua própria sombra. E quanto mais nós corremos atrás dela, mais ela se afasta de nós. Porque não é no pecado que vamos encontrá-la. É na paz de consciência. É numa consciência tranquila. Certa vez, o inspirador desta obra, Plínio Corrêa de Oliveira, fazia uma conferência para uns jovens de um certo estado do Brasil, que naquela época, pelo menos, eram muito conhecidos como gozadores da vida, querendo a felicidade puramente nos bens terrenos. E Dr. Plínio, ao fazer essa conferência, às tantas, num trecho dela, num contexto muito mais amplo, que não dá tempo de dar aqui, ele dizia isso: eu duvido, alguém que queira buscar a felicidade num pecado, e que às vezes dá gargalhadas e zomba até do bem, eu duvido que ele consiga sentar numa poltrona, numa sala escura e começar a pensar. Eu duvido. Logo, os fantasmas da consciência começam a rondá-lo e ele quer fugir. Não tem mais tempo para ficar em silêncio. Quer entrar em convívio com os outros, porque a consciência o acusa. É a grande juíza de cada um de nós, a consciência. Dr. Plínio dizia: se nós, católicos, fôssemos postos numa sala escura, numa poltrona, o que aconteceria? Se alguém está com a paz de consciência, puxaria um terço, começaria a rezar, diria: enfim, tenho algum tempo para poder pensar nas coisas do céu, em Nossa Senhora, para poder pôr meus pensamentos em dia. Por quê? Está com a paz de consciência. Então, o que nós devemos pedir nesta liturgia? Nós devemos pedir o que está dizendo as bem-aventuranças. Nós devemos pedir justamente esta felicidade. Se nós fôssemos dizer: mas aqui tem os bem-aventurados os pobres, aqueles que passam fome, aqueles que choram. Isso eu já faço desde criança, choro, às vezes passo fome, tenho angústias. Mas não é só isso. É por amor a Deus, é com o coração próximo de Deus. Não adianta nada eu sofrer com a alma longe de Deus. Eu sofreria mais ou menos como um animal que não adquire méritos diante de Deus. Eu devo, isso sim, enfrentar as dificuldades da vida, mas com o coração postos nas mãos de Deus. Em 1942, naquele ido ano, Dr. Plínio ainda tinha feito um discurso no Vale do Anhangabaú, num congresso eucarístico, em que São Paulo contava apenas com 1,5 milhão de habitantes. E ali compareceram nada mais nada menos que 1 milhão de habitantes. E no final desse discurso, ao pronunciar tudo o que seria de Deus a vocação para o Brasil, ele fazia um paralelo, parafraseando o Evangelho, todas as bem-aventuranças aplicadas ao povo brasileiro e aquilo que Deus esperava do povo brasileiro. Obviamente eclodiu 1 milhão de aplausos, porque todos viram-se atendidos. Porque essa carta do reino dos céus, como dizia esse autor francês, mencionado no início dessa homilia, essa carta dos céus se repete ao longo da história, porque todos aqueles que têm uma vocação, uma missão profética, que não é outra senão mostrar quais são os rumos de Deus para cada um de nós, dizer que nós temos que evitar o mal e fazer o bem, isso nos atrai, porque nos mostra o verdadeiro caminho da felicidade.
E hoje, se nosso Senhor Jesus Cristo pudesse, Ele mesmo, enviar uma carta e aqui aparecesse um anjo, entregasse ao sacerdote, leia essas bem-aventuranças a todos, seriam iguais ou diferentes? E já vamos colocar uma opinião contrária. Não pode ser diferente porque a palavra de Nosso Senhor é eterna, obviamente. Só que o próprio São Mateus anuncia muitas outras bem-aventuranças que não estão aqui em São Lucas. E São Lucas coloca 4 bem-aventuranças e 4 maldições. Não sei se repararam, no final do Evangelho diz, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E a última delas chama-nos a atenção, porque vem dizendo, bem-aventurados vós que sois perseguidos, odiados, sois caluniados por causa do meu nome, porque assim trataram todos os profetas. Ai de vós se vos elogiam, porque assim trataram os falsos profetas. Se o mundo, com os seus pecados, na sua visualização errada e buscando a ofensa a Deus, nos elogiar, ai de nós. Se enquanto nós queremos praticar a virtude, nós queremos ser santos, o mundo falar mal de nós, bem-aventurados sois. Porque esta é a verdadeira bem-aventurança. Era muito mais fácil ser um mártir no Coliseu, ser devorado por leões, leopardos ou coisa que o valha, mas mantendo a fé íntegra, do que enfrentar hoje em dia, no século XXI, o riso e o debique de um amigo. Ah, você é católico? E vem o debique. Você usa o escapulário, você reza o terço? E vem o debique. Homens são capazes de partir para a guerra para que os seus amigos depois não denunciem e não zombem dele como um covarde. A pessoa empunha uma arma e arrisca a sua própria vida para não passar por um covarde. E não é mais difícil hoje manter-se católico e íntegro, buscando verdadeiramente a santidade, do que enfrentar os leões? É mais difícil. E porque é mais difícil, é mais glorioso também. Então nós poderíamos dizer, parafraseando o Evangelho, e como que anunciando novamente as bem-aventuranças, que para cada época reafirma o antigo, mas dá algo de novo. Bem-aventurados sois vós, se praticardes a verdadeira humildade de espírito, porque vos assemelhareis à Santíssima Virgem no seu cântico do Magnificat. Deus olhou a sua humildade. Ai de vós, se buscardes o igualitarismo e o orgulho, o egoísmo para consigo mesmo, porque também merecereis a recriminação do Magnificat. Deus derrubou de seus tronos os poderosos. Bem-aventurados sereis vós, se amardes a inocência, a pureza e a castidade, tão vilipendiada nos dias de hoje, porque vós sereis amigos dos próprios anjos, e eles serão os vossos companheiros por toda a eternidade. Ai de vós, se buscardes os prazeres carnais, se buscardes ofender a Deus com esses pecados, sereis amigos dos demônios e torturados por eles por toda a eternidade. Ai de vós, bendito, vamos colocar primeiro a bem-aventurança. Bendito sereis vós, se levantardes os vossos olhos e buscardes o reino dos céus, pensardes nos céus, rezar cada vez mais, porque o céu será a vossa morada. Ai de vós, se tiverdes os olhos postos somente nesta terra e nas coisas terrenas, porque o inferno será a vossa mansão eterna. Então, benditos sereis vós, por fim, se amardes Nossa Senhora, este que é o maior tesouro de Deus, porque vós possuireis o próprio coração de Deus, amando a Santíssima Virgem. Ai de vós, se vos esquecerdes deste grande tesouro, da Mãe de Deus, de Nossa Rainha, da Senhora do Universo, daquela que tem os anjos sob o seu comando, porque todo mal cairá sobre vós. Então nós temos diante de nós, nesta homilia, que agora se encerra para não passar de seu tempo, já prefixado, essa homilia nos mostra apenas 2 caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Bem-aventurados e ai de vós. Qual é o caminho que quereis hoje? Peçamos a Nossa Senhora, para que cada um dos que aqui estão escolham os caminhos da bem-aventurança, escolham o caminho da virtude e da santidade e abandonem, de uma vez por todas, o caminho do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.